Oi gente, tudo bem? Aqui é a Danicela do Dani Arte Cristã e hoje a gente está aqui para falar sobre essa peça. É o protetor anjinho, o famoso protetor anjinho, que todo mundo está me pedindo muito. E então a gente resolveu agora gravar um vídeo ensinando como é que faz, né? E disponibilizando os moldes, tá, gente? Os moldes, então, como sempre, a foto deles com as medidas vão estar lá no Facebook, em álbuns, fotos. Vocês entram em fotos, entram em álbuns e procuram pelo nome da videoaula, tá? Aí vocês tentam reproduzir ele em casa, para tentar reproduzir. Quem tiver dificuldade em reproduzir os moldes, entra lá na nossa loja, no Elo 7, Dani Arte Cristã, tá? E pode adquirir os moldes em tamanho real. A gente vende eles assim, nesse formato, tá? Ó, em papel pardo, tá? Com todas as marcações. Então, assim, a gente vai fazer hoje essa peça e eu criei um projeto onde a gente usa apenas amarração nas alcinhas, porque tem algumas artesãs que têm dificuldade de encontrar nas suas cidades alguns materiais, tá? E esse regulador de mochila também tem em algumas cidades difícil de ser encontrado. Então, eu criei um projeto onde não há necessidade do regulador de mochila, mas se você tiver na sua cidade e é fácil de encontrar, é melhor, tá? Pode estar colocando, então, o regulador de mochila aqui na alcinha, tá? Esse projeto aqui que a gente desenvolveu também é com amarração, também dá super certo, funciona super bem, tá? E tem a mesma utilidade também, não vai ter problema nenhum, tá bom, gente? É isso, então, vamos pra aula? Bom, gente, então vamos começar. A gente vai precisar, então, dos moldes, tá? Que são esses dois aqui. Os moldes, como sempre, as fotos deles com as medidas vão estar lá na nossa página do Facebook. E eles em tamanho real vão estar à venda na nossa loja, lá no Elo 7, tá? Dani Arte Cristã. Então, assim, eu peguei aqui o tecido que eu vou usar para as asinhas. Coloquei o molde em cima, risquei, tá? E fiz isso também com a auréola. Risquei, tá? O tecido tá dobrado, eu risquei do lado do avesso e posicionei frente com frente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora, para começar aqui na auréola, eu vou passar uma costura daqui, fazer toda essa volta e vou deixar esse pedacinho aqui embaixo aberto, sem costurar, tá? Eu vou costurar só aqui, ó, fazer todo esse contorno e deixar aqui aberto pra gente poder desvirar nossa peça. Depois de passar, então, a costura em volta, agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar, tá? Deixando aproximadamente 1 centímetro da borda, ó, da costura, né? Do lado de fora. Vou cortar ele todo. Vou fazer os piquezinhos, tá? Ó, nas partes curvas, vou fazer toda a volta com esses piquezinhos, cuidando para não chegar na costura, né? Para não cortar a costura. E aí, depois a gente vai desvirar a peça. Bom, depois de, então, costurar, cortar, fazer os piquezinhos, desvirei a peça. Agora, nós vamos pegar aqui o molde e vamos riscar a parte interna, tá? Com ele desvirado já. Ó, nós vamos botar aqui, centralizar bem direitinho. E vamos riscar aqui. Tá? Depois de riscar, nós vamos pegar agora a máquina no zigue-zague e vamos fazer um zigue-zague aqui. Antes de cortar, nós vamos fazer uma costura zigue-zague em toda essa volta. Pronto, gente, ó, fiz o zigue-zague. Agora eu vou pegar uma tesourinha e vou cortar bem rente ali ao zigue-zague. Depois de fazer isso, ó, depois de cortar em volta, eu passei um novo zigue-zague onde eu tinha cortado, só para fazer um acabamento. Olha como fica bonitinho. Ó, fica bem legal o acabamento, tá? Agora, eu vou encher com fibra siliconada essa nossa auréola. Pronto, então enchi com a fibra, ó, tá? Agora a gente vai reservar um pouquinho esse e nós vamos fazer as tiras. Fazer de uma maneira em que a gente possa usar ele com amarração. Por quê?
Tem algumas cidades, algumas artesãs não conseguem encontrar aquele encaixe, aquele regulador de mochila, que seria o correto usar, né? Então, eu criei uma opção que não é necessário usar o regulador de mochila. É uma opção também que dá para fazer. E eu vou fazer nessa peça com essa opção de amarração. Mas se você na tua cidade tiver o regulador de mochila, pode usar, que também vai ficar bem legal, tá? Então, nós vamos precisar, então, para fazer essa peça com as amarrações, de 2 tiras de 60 centímetros por 8 centímetros e 2 tiras de 23 centímetros por 8 centímetros, tá? Nós vamos pegar as tiras, todas elas, vamos dobrar frente com frente e vamos passar uma costura, pezinho de máquina nessa lateral toda, tá? E fechando aqui, ó, nas 2 extremidades também, nas grandes, tá? Ó, as 2 grandes a gente vai fazer isso. Costurar em toda a volta, fechando, inclusive, as 2 laterais, as 2 extremidades. E nas pequenas, nós vamos passar uma costura apenas aqui, nessa parte mais comprida. Ó, assim, dessa maneira. Eu vou costurar e vou mostrar pra vocês como fica. Depois de costurar, então, aqui, as pequenas a gente só vai desvirar, tá? Pela abertura nas extremidades que ficou, a gente só vai desvirar. E nas grandes, para desvirar, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui bem no meio, ó, vamos dobrar assim. Bem no meio, eu vou descosturar um pouquinho. Vou desmanchar um pouquinho a costura. Tá? E aí, por esse pedacinho que eu descosturei, que eu vou desvirar, tá? Vou desvirar, então, todas elas. Agora, então, nós vamos fazer a parte das asinhas. Antes de nós costurarmos as asinhas, tá? Eu vou pegar, então, as tiras e já vou posicionar elas nos lugares, ó. Eu já desvirei, passei a ferro, tá? Essa aqui, a maior, a de 60 centímetros, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar ela dobrada, não exatamente no meio, mas uns 4 dedos assim, tá? E aí, eu vou posicionar onde diz no molde aqui, ó, a marcação dos cintos, tá? Ó. Então, as grandes vão nessa parte aqui superior das asinhas. Então, eu fiz uma marcação ali já no tecido. Vou colocar aqui pra dentro. De maneira que a parte dobrada da alça fique exatamente aqui, ó. Tá? Ó. Fique exatamente naquela marcação ali que nós fizemos, ó. Tá? A parte dobrada. Então, vai ficar tudo lá pra dentro, ó, a gente tem que colocar assim pra dentro da asinha e posicionar bem aqui onde a gente fez a marcação. E a outra nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai pegar ela, vai dobrar assim, ó, tá? Aí, vou pegar essa parte aqui e vou colocar na outra marcação. Dessa forma. Tá? Então, fica ali, ó. Bem onde a gente colocou a marcação, tá? E nessa parte aqui de baixo, na marcação da parte inferior, nós vamos dobrar, só que aí o contrário, a gente vai colocar pra fora aqui, ó, a parte onde não tá costurada. A parte dobrada a gente vai colocar pra dentro, então vai ser o contrário, tá? Ó, colocar assim, dessa forma, e vou alfinetar. Também ali onde tá a marcação. Com as 2. Essa aqui também. Depois de colocar, então, as alças no lugar certinho, cuidando para não passar por cima das alças compridas, tá? As alças compridas, elas têm que ficar ajeitadinhas lá dentro da asinha. E a gente só pode pegar essa partezinha aqui, ó, das tiras grandes, tá? E as tiras pequenas aqui, então. Vamos fazer uma costura em toda a volta, pegando só as extremidades das alças, tá? E depois a gente vai desvirar.
Então, depois de fazer toda essa costura em volta, eu deixei um pedacinho aqui na parte de cima, ó, onde tem essa marcação aqui no molde, tá? Que é onde a gente vai colocar aqui, então, depois essa parte, né, da auréola. Então, eu deixei um pedacinho aqui aberto pra gente poder desvirar. Então, depois de costurar, eu vou agora cortar, que nem eu fiz lá, tá? Eu vou cortar uns centímetros aproximadamente em volta aqui, do lado de fora, fazer os piquezinhos, né? Acertar bem, e aí depois eu vou desvirar. Lembrando que nessa parte aqui, ó, onde tem as voltinhas da asinha, a gente tem que cuidar para fazer bem direitinho essas voltinhas aqui na máquina de costura, para ficar com o formato bonitinho da asinha, tá? Para ele não ficar quadrado, né? Então, para ele ficar bem redondinho, a gente tem que passar a máquina de costura ali bem certinho em cima da linha do traçado que a gente fez, tá bom? Então, agora eu vou fazer isso, vou cortar em volta e vou fazer os piques e desvirar. Então, gente, depois de desvirar, fica assim, ó, com as duas alcinhas maiores em cima, as duas menores dobradinhas aqui embaixo. Agora, a gente vai pegar o molde e vai fazer essas voltinhas aqui, ó, tá? Do lado direito. Como é que pode fazer? Pode dar uns furinhos assim, tá? Em cima desse traço. E aí, com a caneta ir marcando o tecido, tá? Ó, eu já fiz aqui a marcação do lado direito, e agora eu vou pegar do lado direito mesmo e vou passar uma costura bem em cima, tá? Fazendo esse desenho. Aqui na entrada, ó, nesse buraquinho que a gente deixou para desvirar, eu não vou chegar até em cima, eu vou chegar mais ou menos até aqui só, tá? Vou deixar 2 dedinhos ali, vou começar a costura aqui. E aí, vou costurar assim e assim, tá? Vou fazer esse desenho aqui com a costura. Então, eu fiz a costura aqui e aqui, tá? Agora, eu vou pegar a fibra e por essa extremidade aqui, eu vou começar a encher. E eu vou encher em todos os cantinhos, tá? Com bastante cuidado, pode ser com a ajuda de uma agulha de tricô. A gente vai colocando um pouquinho de fibra e vai empurrando bem lá nos cantinhos, em todas as extremidades. Aqui no meio também, a gente vai colocando a fibra e vai colocando, socando ela, enfiando bem ela aqui dentro, tá? Ó, pra ela pegar todas as dobrinhas, todas as voltas, a gente tem que encher bem e completar toda a asinha com fibra. Vai botando de pouquinho em pouquinho e vai empurrando até conseguir completar toda a volta. Bom, então depois de encher, ó, pode ver que eu enchi todos os cantinhos, né, da asinha. Agora, nós vamos pegar aqui por esse buraquinho que eu usei para encher, vou colocar a auréola aqui dentro, ó, até a base aqui do pescocinho, e com a agulha, tá, vou fazer na mão essa costura aqui, vou fazer uma costurinha invisível, tá? E vou fechar aqui, ó, costurar, fazendo toda a volta, tá? Ó, vou fazer toda a volta. Eu não vou pressionar ele assim, tá? Eu vou deixar ele abertinho, vou colocar esse aqui dentro e vou costurar, fazendo toda a volta do pescoço e vou prender a auréola aqui, fazendo toda a volta com pontinhos invisíveis. Vou mostrar então, ó, eu venho costurando toda a volta do pescocinho, ó, tá? E aqui eu já tô chegando no final, ó. Vou fazendo o seguinte, ó, fazendo assim, com pontinhos invisíveis, ó, tá? E vou fechando. Lembrando que essas duas costuras têm que se encontrar, tá? A costura aqui do meio com essa costura aqui do meio, elas têm que se encontrar aqui na hora de costurar, tá bom? Ó, a gente vai fazendo toda a volta, deixando ele gordinho e costuradinho ali. Então, ó, prendi aqui, tá? Ó, ficou assim. E agora, eu vou mostrar como é que a gente faz pra colocar, fazer a amarração, tá? Ó, nós vamos pegar, então, e colocar no ombrinho da criança e vamos passar assim, ó, essa parte aqui, que é a parte maior, aqui, tá? E aí, vamos dar um laço aqui assim, ó.
dessa forma. E aí, a gente vai colocar, então, no ombrinho do bebê, e ajustar de acordo com o tamanho do bebê, tá? Esse ladinho aqui também. Assim. E vamos ajustar. Claro que, se na tua cidade, tá? Essa aqui foi uma adaptação que eu fiz para aquelas artesãs que nas cidades, elas têm dificuldade de encontrar o material, tá? Então, é uma opção para conseguir fazer sem o regulador de mochila. Se vocês tiverem regulador de mochila na cidade de vocês, aí em vez de colocar aqui ela dupla, a parte de cima, essa faixa aqui, põe ela simples, tá? Põe só uma faixa. E aí, sim, nós vamos conseguir, ó, fazendo dessa forma, e aí colocar aqui o regulador, tá? Então, se tu tem o regulador aí, tu vai fazer igual que a gente fez, só que em vez de ter 2 tiras, vai ter uma só pra gente poder regular aqui, tá? Mas dessa forma, então, foi uma opção que eu fiz para aquelas meninas que dizem que sempre tem bastante dificuldade de algumas cidades de encontrar o material. Aí, pode fazer assim também, dessa forma, dá certo, ó, fica viável também, né? E fica bonitinho também, então é uma maneira de fazer aí e em qualquer lugar, com qualquer material. Tá bom, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado da peça. Deixem suas sugestões aqui embaixo, né? Não se esquece de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo.